Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas que têm nos acompanhado aí nessa nada curta jornada, nessa longa jornada já de aproximadamente 2 meses. E mesmo em dias de tribulação e de angústia, como é bom, né, poder saber que todos os domingos nós podemos contar com a palavra, com um momento de louvor, com um momento onde os nossos corações possam descansar no Senhor. Eu louvo a Deus porque através das lentes sempre minuciosas aí do Eduardo e da Débora, o Senhor tem nos permitido alcançar não apenas os membros da nossa comunidade de fé, mas também muitos outros. Eu quero dirigir inclusive a palavra da noite, da introdução desse culto da noite para você. Eu quero dirigir uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus que com certeza vai falar ao seu coração. Eu quero lê-la antes de nós orarmos para começarmos de fato a nossa liturgia. Ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28. Jesus diz assim, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus nos chama, quando Jesus diz: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o que Jesus está fazendo é um convite pessoal. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que tem vivido em tempos tão exaustivos que o seu coração desanima. Ora, é verdade que muitos de nós estamos ainda aí enfrentando as quarentenas. Sabemos que nós temos profissionais da área da saúde, da segurança pública, alguns funcionários públicos e também alguns empresários que estão aí trabalhando, estão na lida do dia a dia. Eu quero inclusive colocar uma palavra de agradecimento aqui a todas essas pessoas. Gente como pessoas que estão aí nas motocicletas, levando e trazendo comida, ajudando de alguma forma. Mas irmãos, também é verdade que estar em casa, como muitos de nós estamos, traz uma espécie de tédio, uma espécie de ansiedade, uma espécie de cansaço. Antes de começar tudo isso, nós já vivíamos em tempos onde as pessoas corriam demais, estavam cansadas demais e sobrecarregadas demais, pelas muitas atividades. Hoje, nós estamos cansados demais pela pouca atividade. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele sempre anseia algo. Ele sempre está inquieto em relação a algo. E quando Jesus dirige essas palavras, Ele não apenas dirige essas palavras para discípulos, Ele dirige essas palavras para todo tipo de gente. Você que talvez não seja membro de uma igreja evangélica, essa palavra é para você. E a promessa de Jesus é: vocês têm acesso a mim, e tendo acesso a mim, vocês podem encontrar descanso para as vossas almas. Alma aqui, para o evangelista, é esse ambiente das nossas emoções. Que nessa noite, nesse momento de culto, onde celebraremos logo mais a ceia do Senhor, a palavra de Deus possa vir ao encontro do seu coração, da sua necessidade, do seu desânimo, e que essa palavra possa produzir descanso para a sua alma, porque você tem livre acesso hoje à pessoa de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, amém? Senhor, Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo quando os nossos corações se sentem abatidos, se sentem aflitos, se sentem exaustos, nós sabemos que podemos encontrar aconchego, lugar de refrigério, lugar onde a nossa alma consegue novamente ter força, revigorar-se, porque a nossa força não vem de nós, mas vem de Ti, vem de Deus.
Te pedimos, Pai, que nessa noite, de muita alegria, porque nesse momento nós não só celebramos a morte do Senhor, como a Tua palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, mas também celebramos a ressurreição de Jesus. Que essa noite possa ser uma noite de celebração daquele que veio em carne, se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos dar descanso para as nossas almas. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar e vamos celebrar com muita alegria ao Senhor. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, você que está assistindo essa live agora, receba a mão de poder do Senhor na sua casa. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na sua casa. Que esse Espírito que nós estamos sentindo aqui, que o poder que vem do alto, que nós estamos sentindo aqui, possa chegar na sua casa também, no seu lar, onde você está. O que nós fazemos aqui e o que você está fazendo na sua casa agora é adoração ao Senhor. É única e exclusiva adoração a Deus. Eu te peço agora que você, na sua casa, no seu lar, você medite nessa canção e você consiga adorar a Deus. Feche os seus olhos, adore a Deus. Sinta-se aqui, do nosso lado. Sinta-se abraçado. Sinta-se nesse lugar. Porque esse lugar onde você está é a casa de Deus. Esse lugar onde você está é morada do Espírito Santo. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
nosso descanso está no Senhor. O nosso descanso está nos braços de Deus. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que está na sua casa. Esse é o momento de refletirmos na palavra do Senhor. Esse é o momento de pararmos um pouco aquilo que nós fazemos cotidianamente para sermos edificados pelo Senhor. Por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou o seu celular e abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versículos. Lamentações, capítulo 3. Vamos ler versículo 21 ao versículo 23. Amém? Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse texto é muito conhecido nosso e eu sei que nesses tempos você tem visto vários pastores, vários irmãos pregando sobre esse texto. Mas eu não vou falar sobre ele. Eu usei esse texto para embasar um atributo de Deus que nós vamos trabalhar nessa noite. Um atributo de Deus que Ele nos oferece para que nós possamos experimentar a graça da misericórdia. Por isso, nessa noite tão propícia, nós vamos falar sobre misericórdia. Jeremias nos aponta de dentro do exílio, de dentro de um tempo de desespero, de um tempo de miséria, de dor. Ele aponta a lente, ele aponta o foco de luz para as misericórdias do Senhor. E o que Jeremias fala? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, porque se renovam a cada manhã. É sobre essa misericórdia que nós vamos falar. Nesse tempo, nós precisamos nós precisamos exercitar essa misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nós precisamos exercitar para com o nosso próximo. Por isso que pensar em falar sobre misericórdia é falar sobre Deus automaticamente, porque esse é um atributo de Deus. A palavra misericórdia vem do latim mercês, que significa recompensa. E ao passar do tempo, essa palavra foi significando uma recompensa que é divina, que é dada dos céus para os homens. Por isso que a palavra misericórdia, primeiramente, ela provém de Deus para o ser humano. É uma misericórdia que alcança a humanidade. Uma misericórdia que alcança o ser humano no seu estado pecaminoso, distante de Deus e miserável, porque está distante da graça de Deus. Falar sobre misericórdia é falar sobre 3 significados importantes. Na realidade, a Bíblia é escrita em hebraico e grego. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. E o Antigo Testamento traz 3 palavras para significar misericórdia no Antigo Testamento. A primeira, mais famosa, o hesed. A segunda, o rachamim. E a última, o shen. São 3 palavras distintas que significam a misericórdia. A primeira delas, o hesed, é a misericórdia como uma sede física de compaixão, como uma necessidade que parte das entranhas de alguém a se compadecer pelo outro. A segunda palavra, o rachamim, é a misericórdia que vincula Deus à sua criação. Então essa misericórdia, o rachamim, ela é proveniente de Deus. É a misericórdia que Deus sente a todos aqueles que Ele criou, aos animais, à terra, aos seres humanos. É esse vínculo de pai, esse vínculo filial de Deus com a sua criação. E o último, Shen, é a misericórdia de alguém para uma outra pessoa. Por isso nós vamos trabalhar a misericórdia
em 3 personagens distintos. E o primeiro personagem que nós vamos trabalhar, de onde provém toda a misericórdia, é o Pai das misericórdias, o nosso Deus, o nosso Pai. É tão interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falando, quando ele vai iniciar a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele faz uma saudação e nessa saudação ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Olha só, o apóstolo Paulo, um mestre da lei, um estudioso da lei, um homem formado nas escrituras, entendia de todo o Antigo Testamento, da Torá, e nessa saudação aos Coríntios, ele faz o quê? Ele identifica o Pai como o Pai das misericórdias. É como você vai apresentar um amigo. Você fala, olha, esse aqui é meu amigo, doutor fulano de tal, ele é especialista endocrinologista. Ou você vai apresentar um pai, um parente para alguém que você não conhece, você vai falar, olha, esse é fulano de tal. Quer ver uma coisa interessante? Aqui no interior, e eu sei que lá no Nordeste também tem esse costume, a gente chama as pessoas pela especialidade ou pela profissão que ela executa. Aí tem, fulano é o Zé da borracharia, ou Dona Maria da cantina, né? Parece até que os nomes são esses, não é exatamente isso. Mas a gente já tem esse costume de associar a pessoa, o nome da pessoa, à sua profissão ou aquilo que ela executa. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala que o Pai das misericórdias, ele tem esse título, não é à toa. Ele recebe esse nome, não é à toa. É porque dele provém todas as misericórdias que nós precisamos. E é tão interessante que, se você for observar, o primeiro homem a pecar, Adão e Eva, quando eles pecam, eles frustram o projeto inicial de Deus. E nesse momento, Deus poderia revelar toda a sua ira, como ele revelou, separando o homem, distanciando o homem do jardim do Éden. Mas Deus não revelou ali a sua ira como um todo. Observe bem, falando igual um amigo nosso aí, né? Observe bem. Olha o que Deus faz. Antes dele lançar a sua ira sobre Adão e Eva, vem uma camada de ternura, vem uma camada de misericórdia. E Deus não destrói o ser humano, Deus não destrói a criação, Deus não destrói a obra do seu amor. A misericórdia, ela vem para aplacar a ira de Deus. É por isso que Jeremias fala, nós não somos destruídos por um motivo, pelas misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis. Desde lá, no início de tudo, com Adão, com Eva, Deus já revelava a sua misericórdia inesgotável sobre o homem, sobre os homens. É por isso que Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias quando Ele revela o seu amor ao seu povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito. Ele olha do céu, vê o sofrimento do povo, ele fala para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero que você liberte o meu povo. Ele é o Pai das misericórdias quando os homens, quando o seu povo, quando a tribo de Israel ainda não tinha um governo e estavam sofrendo nas mãos dos midianitas, e Deus levantava os juízes. Todas as vezes que um povo vinha e começava a oprimir o seu povo, o Senhor levantava juízes. Lembra de Gideão? Lembra de Débora? Lembra de Sansão? Foram todos homens levantados por Deus para livrar o seu povo. Foram todos instrumentos do Pai das misericórdias para cuidar do seu povo. O Pai das misericórdias revela o seu amor quando Ele levanta profetas para denunciar os erros dos reis. Você lembra que não é Deus que institui o governo monarquia, a monarquia no governo de Israel. É o povo que pede por uma monarquia. Deus, sabendo disso, Deus levanta profetas para denunciar os abusos de poder, para denunciar a opressão, para denunciar o ganho impróprio que um rei poderia ter. E logo no primeiro rei, o rei Saul,
Deus precisa revelar a sua misericórdia. Quando o profeta Samuel vai até Saul para denunciar o pecado do rei Saul, olha o que Samuel fala para Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Samuel diz assim, o texto diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Continua: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E lá no final vem a sentença de Deus ao rei Saul: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor hoje rejeita você como rei de Israel. Quando o ser humano deixa de usar de misericórdia ou esquece da misericórdia, o próprio Deus vem nos lembrar de que a misericórdia é necessária. O próprio Pai das misericórdias vem nos mostrar que nós precisamos voltar no caminho da misericórdia. O pecado, a deturpação do nosso caráter, a deturpação da imagem de Deus em nós é terrível. Mas ela nos leva a ver o mistério do amor e da ternura misericordiosa de Deus. Essa palavra é tão linda, né? Ternura. Ternura é algo macio, é algo que acalenta, é algo que aconchega. E Deus vem revelar esse seu lado afetuoso, tão para nós, assim, tão claro para nós, que Ele enviou o seu Filho. Lembra de João 3,16 que nós decoramos quando a gente se converte? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não vem para nos condenar, Ele vem para nos salvar e nos dar a vida eterna. Esse intuito de Deus, essa misericórdia de Deus em salvar o homem, esse anseio de Deus em salvar o homem, é encarnado na pessoa de Jesus. E aí é engraçado que quem vai intitular agora Jesus como Senhor das misericórdias é o autor de Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, o autor vai falar assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Olha que coisa maravilhosa. E fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é essa expressão total da misericórdia de Deus. Se alguém algum dia teve alguma dúvida de que Deus era misericordioso, Jesus vem e fala: olha, eu sou a encarnação da misericórdia. Eu sou o sumo sacerdote misericordioso, que é o que Hebreus fala acerca de Jesus. Jesus vai revelar a misericórdia de Deus em tantos momentos que nós não podemos falar todos aqui, senão a gente teria que ler os 4 evangelhos. Mas destacando alguns, quando Jesus está na cidade de Naim, ele vê um velório passando, cortejo fúnebre passando, e uma viúva chorando a morte do seu único filho. Ali, naquele momento, Jesus revela a sua misericórdia. Ele para o cortejo fúnebre, ele pega na mão daquela mãe e fala: não chore. Ele vai até o esquife, ele pega na mão daquele morto e fala: ressuscita, volte à vida. Isso não é uma simples ação de demonstração de poder. Não tem nada a ver com demonstração de poder. Jesus não queria mostrar naquele momento que ele era poderoso, que ele fazia milagres. Não era essa a intenção. Ele queria exercer a misericórdia na vida daquela viúva. Jesus olha a sua necessidade. Jesus vê aonde você precisa de misericórdia. Ele não vai até você para exercer uma condenação. Ele vai até você para exercer a sua graça, a sua misericórdia, a sua ternura, para acalentar a sua alma. Você vai ver diversas vezes Jesus tendo essas relações. Ele tem essa relação afetuosa, de ternura, de amor, de misericórdia com publicanos, com pecadores, com mulheres muitas vezes acusadas, a mulher adúltera que está sendo a ponto de ser apedrejada
apedrejada, outra mulher outra vez que estava endemoniada, a mulher samaritana à beira do poço. São tantos encontros onde Jesus revela a misericórdia que não dá nem para a gente citar todos eles. Mas uma coisa eu quero que você saiba, quero que você lembre, melhor dizendo, Jesus é a expressão mais exata, mais plena, mais completa da misericórdia de Deus. Quando a gente é criança, a gente acaba construindo uma imagem de um Deus mau, de um Deus carrancudo, de um Deus acusador, um juiz com aquele martelo na mão pronto para citar a sua sentença final. Na realidade, ele está muito mais semelhante a um pai que sente misericórdia e compaixão dos seus filhos, de um pai que se levanta e corre para atender os seus filhos na sua necessidade. Sabe quando foi que Deus se levantou para atender o ser humano na sua necessidade? Quando Ele enviou Jesus. O ser humano estava na sua pior necessidade, vivia o seu pior estado de degradação moral. Então o pai olhou e sentiu compaixão, e se levantou, e Jesus veio até nós para encarnar essa misericórdia. Por isso que o terceiro e último personagem dessa tríade de misericórdia, você poderia pensar, é o Espírito Santo. Não, somos nós. Somos nós que agora somos chamados a colocar em prática essa misericórdia que aprendemos primeiro com o Pai das Misericórdias, que aprendemos depois com o sumo sacerdote misericordioso, para hoje podermos executar essa misericórdia. E é Lucas, lá no Evangelho de Lucas, que nós vamos ver de onde é que surge esse chamado ao ser humano para ser misericordioso. Foi o próprio Jesus quem nos chamou a isso. Jesus, em conversa com os seus discípulos, ele vai dando algumas orientações. E uma delas, a que eu quero destacar nesse ponto, é Lucas 6, capítulo 6, versículo 35 ao 38. Ele fala: sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. A gente gosta de falar para todo mundo: eu sou filho de Deus. Você está pensando o quê? Pois é na misericórdia que a gente revela se nós somos realmente filhos de Deus. É quando Jesus fala a seus discípulos: sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Se você não é misericordioso, acho que você tem um outro pai. Acho que você mudou de pai, você foi adotado por um outro pai. Esse pai não é Deus, porque a misericórdia provém de Deus. Jesus, nessa mesma conversa com os discípulos, ele fala: filhos, vocês precisam ser misericordiosos, mas vocês precisam exercitar outras coisas junto com isso. Vocês precisam se amar uns aos outros. Vocês precisam amar além de uma comunidade, além de um grupo. Vocês precisam amar os seus inimigos. Ele continua falando: vocês precisam parar de julgar. Eu parafraseei, mas agora eu vou falar. Ele fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Não condenem, para que vocês não sejam condenados. Ele continua falando: perdoem e vocês serão perdoados. Deem e vos será dado. E aí ele fala em que medida isso vai acontecer. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E ele finaliza falando: pois a medida com que vocês medirem, medirão a vós também. Você pensa que só porque você está em quarentena, fechado na sua casa, você não está sendo contado, você não está sendo observado, as suas atitudes não estão sendo medidas? Mas com a mesma medida que você mediu o outro, você também será medido. Da mesmo modo que você julgar o outro, você também será julgado. Do mesmo modo que você não perdoar o outro, você também não será perdoado. Da mesma forma que você não usar de misericórdia para com o outro, você também não será alvo de misericórdia. Jesus nos ensina todo o seu ministério a sermos misericordiosos. E o maior exemplo é o bom samaritano. E os fariseus, no final daquela parábola, perguntam para Jesus: então, Senhor, quem é o nosso próximo? E Jesus falou: o próximo é aquele que estiver mais perto de você. Olhe para o seu lado.
dentro da sua casa, olhe para a sua vizinhança, olhe para o seu bairro, olhe para a sua cidade. Todos esses são o seu próximo. Todos esses são meus próximos. Todos esses são aqueles a quem nós devemos ter misericórdia, a quem nós precisamos exercer a misericórdia. Você quer mostrar que você é filho de Deus? Mostre que você é misericordioso. Hoje, usar de misericórdia é usar uma máscara para ir à rua. Hoje, usar de misericórdia é usar o álcool em gel, é lavar as mãos. Hoje, usar de misericórdia é ficar dentro de casa para quem pode. Hoje, usar de misericórdia é procurar saber se algum dos seus irmãos, se alguns dos seus amigos, se alguém da sua vizinhança está tendo necessidades. Está tendo necessidades de comida ou de produtos de higiene, se está tendo necessidades financeiras. Esse é o tempo de usarmos de misericórdia. Esse é o tempo de exercitarmos a nossa misericórdia. Lembre-se, nosso Deus é Pai das misericórdias. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote misericordioso. E a nós é feito o convite para sermos filhos misericordiosos. Essa é uma demonstração que nós precisamos executar nesse tempo. Se você não teve nenhuma oportunidade de ser misericordioso nesses 45 dias, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está encaixando, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas em sua volta precisando da sua misericórdia. Revele essa misericórdia. Deixa essa misericórdia sair das quatro paredes. Você não, você fica nas quatro paredes, mas deixa a misericórdia alcançar outras pessoas. Deixa a ternura de Deus acalentar as almas daqueles que precisam. Amém, amados? Quero orar com você nesse momento. Pai de toda misericórdia, Deus de toda consolação, nós pedimos a Ti nessa noite, que assim como o Teu amor e a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançou, mesmo quando não éramos merecedores dessa graça, o Senhor nos deu do Teu amor, que assim também nós possamos amar aqueles que estão à nossa volta, nós possamos usar de misericórdia com aqueles que precisam, Senhor, que nós sejamos agentes Teus, transmissores dessa misericórdia, que nós sejamos essa revelação da Tua ternura, da Tua graça, do Teu amor, do Teu aconchego para o ser humano. Senhor, e que o Teu Santo Espírito, que habita no coração de cada um de nós, nos ensine a usar de misericórdia, nos ensine a promover a misericórdia a quem estiver ao nosso redor. Essa é a nossa oração a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz novamente. Eu quero convidar você a ser o diácono e a diaconisa da sua família. Eu sei que você já preparou o seu suco de uva, o seu pão. Por isso, nesse momento, nós vamos nos encaminhar para a ceia do Senhor. Nós falamos na palavra sobre a misericórdia de Deus para conosco. Se há um momento que revela a misericórdia de Deus a ser humano, é quando Jesus está sendo crucificado naquela cruz. E Ele olha para aqueles que o condenaram e para aqueles que o crucificaram e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele mesmo tempo, naquele mesmo momento de dor, de entrega, de revelar a misericórdia de Deus, há um criminoso ao seu lado direito e há outro criminoso ao seu lado esquerdo. E um deles fala: Senhor, se for possível, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus responde? Sabe o que o sumo sacerdote misericordioso responde? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando nós falamos do pão, quando nós falamos do suco de uva, nós falamos da misericórdia de Jesus, daquele que entregou o seu sangue, daquele que entregou a sua carne por nós. Por isso eu quero orar com você antes de começarmos. Nós já vamos abençoar o pão e o vinho nesse momento. Paizinho, nós nos achegamos a Ti.
ao sumo sacerdote misericordioso. E agradecemos ao Senhor por esse suco de uva que simboliza o teu sangue que foi derramado por nós. Agradecemos e o consagramos a Ti. Agradecemos e consagramos a Ti esse pão que representa a Tua carne, que foi moída, que foi chicoteada, que sofreu as dores para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos alcançados pela Tua misericórdia. Senhor, que nesse momento em que vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, que nós também possamos ser intimados, ser impelidos a exercer a Tua misericórdia àqueles que estiverem ao nosso redor. Nesse momento, quero que você leia comigo o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo fala assim: pois o que eu recebi do Senhor foi também o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A misericórdia do Senhor sobre nós, e é a misericórdia do Senhor sobre nós. Por isso eu quero convidar você a pegar o seu pão na sua casa e a pegar o seu suco de uva, e nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Comamos e bebamos em nome de Jesus. Se você puder, enquanto nós estivermos cantando um louvor, uma adoração ao Senhor, faça um momento de oração com a sua família. Peça ao Espírito Santo: Senhor, nos ensine como nós podemos revelar essa misericórdia do Senhor aos que estão ao nosso redor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais
Que maravilha, irmãos, que maravilha poder celebrar um momento tão significativo para nós. Esse é um dia que eu costumo dizer, um dia que nós, ao mesmo tempo, fazemos memória, como o próprio Jesus nos ensinou, tanto da sua morte como da sua ressurreição. E pão é isso, pão é unidade, pão é corpo de Cristo, e sangue é isso, é a nova aliança que Jesus possibilitou que eu e você tivéssemos juntamente com Deus. Nesse momento eu tenho alguns avisos. O primeiro é que, irmãos, nós continuamos com os nossos cultos online. Nós temos aí no na nossa semana os nossos cultos rotineiros, quinta-feira, 7h30 estamos trabalhando o tema da superação. Se você não acompanhou até o momento nenhuma dessas reflexões, eu quero te convidar a você acessar a página da Pastora Tisa no Facebook. Todas estão ali ainda acessíveis. Está muito bom. Quero convidar você para nessa quinta estar conosco também, ouvindo, se alimentando, sabendo como pode encarar essa situação tão inusitada que nós temos enfrentado nesses dias. No sábado à noite, os jovens também estão fazendo culto. Então, tanto o Tiago como a Camila, nossos líderes de jovens, estão continuando suas atividades. Você pode acompanhar esses cultos em @mobgpi, que é o link lá do Instagram. E no domingo pela manhã, a partir das 9h, a nossa deliciosa escola bíblica dominical. E à noite, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos mais uma vez aqui com vocês para celebrarmos o nosso culto às 7h30. Sabe de uma coisa? Eu sei que parece muito tempo, mas daqui a pouco passa. Eu quero pedir para você que esteja orando, que nesse tempo aprenda verdadeiramente a descansar no coração desse Deus misericordioso, que está sim ouvindo as nossas orações e as nossas súplicas. Antes de lhe abençoar, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, finalizar esse momento tão especial, e especial para mim. Espero que tenha sido para você também aí na sua casa. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos entregar as nossas famílias, os nossos irmãos. Queremos entregar a nossa semana, os nossos dias, Deus, diante de Ti. O Senhor conhece todas as coisas e não há nada escondido aos Teus olhos, Pai. É por isso que nós descansamos no Senhor e Te pedimos que essa seja uma semana abençoadora nas nossas vidas. Que o Senhor faça desses dias abençoadores. Que mesmo diante dos desafios, que mesmo, Senhor, diante das notícias boas ou ruins, o Senhor possa estar firmando os nossos pés, fortalecendo o nosso coração e estabilizando as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que possamos seguir em frente, enfrentar essa luta que todos nós temos enfrentado, não com medo, não com temor, mas na segurança de que o nosso coração está firmado na rocha eterna que é Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Põe as suas mãos assim. E que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Uma ótima semana a todos nós. Aleluia.